E aí, como está a sua vida hoje? Você está satisfeito com a sua vida ou você acha que precisa melhorar? Ou talvez você até esteja bem na sua vida, mas sempre há o que melhorar. E o objetivo dessa sessão é que você faça uma panorâmica da sua vida, porque às vezes a gente olha e a gente pensa que tá tudo bem, que tá tudo ok, mas quando a gente para olhar para dentro de si e analisar a nossa vida, a gente vê que tem coisas ali que precisam de atenção. E é isso que a gente vai olhar aqui nessa sessão. Eu tenho aqui algumas ferramentas que eu vou deixar aqui na tela para vocês conforme eu for explicando, mas o objetivo é que quando você parar para analisar, quando a gente for ver os resultados das suas respostas, você tem alcançado aí para estar uma vida assim, né, na média aí, né, uma vida um pouco mais equilibrada, que todas as suas áreas estejam no mínimo com 60% de satisfação, digamos assim. Se tiver menos que 60%, é porque você precisa trabalhar essas áreas e dar mais atenção. E quanto menor for essa porcentagem, maior vai ser a atenção que você precisa dar para essa área. A primeira ferramenta é essa aqui, ó, a roda da vida. Aqui eu tenho a minha só de exemplo para mostrar para vocês, mas vocês aqui embaixo na descrição tem um link de um site que é o www.rodadavida.net, que é onde você vai preencher lá, responder algumas perguntinhas, é bem rápido, tá? Mas você vai responder aquelas perguntinhas e ele mesmo vai preencher. Geralmente o pessoal faz à mão mesmo, preenche e aí vê o resultado. Mas esse aqui você já sai com o resultado na mão. Você faz a sua roda da vida por esse site e aí ele vai te dar uma roda assim parecida com essa, com os resultados. Você vai salvar a imagem, você pode dar print ou, se eu não me engano, dá para você salvar. E aí eu vou te explicar o que você vai fazer com isso. Você salva e guarda aí num arquivo separado, tá bom? A primeira ferramenta que a gente vai usar é a roda da vida, que tem algumas áreas aí, por exemplo, ó, vida profissional, vida saudável, vida social, vida sentimental, vida interior. Você vai responder, vai analisar aí e a gente vai ver o resultado juntos. A segunda ferramenta é a panorâmica da vida. Então, essa panorâmica é uma ferramenta minha, eu mesma que fiz essas outras ferramentas, baseado aqui em coisas que eu acho que são essenciais, né? Que eu acredito que sejam essenciais para a gente olhar. Então, tem aí, do lado esquerdo tem uma coluna com todas as áreas e do lado direito tem uma numeração de 1 a 10 e os quadradinhos. Então, você vai ver aí, por exemplo, a primeira, vida espiritual. Quanto de 1 a 10? Quanto que você acha que tá aí na sua vida espiritual? 5, 10? Você vai marcar, você pode imprimir e fazer, ou você pode fazer só a marcação no papel, mas o ideal é que você tenha esses gráficos mesmo em mãos, que é mais fácil da gente analisar. Ou então você pode, se você tiver no celular, você pode baixar essa ferramenta, abrir em um aplicativo que dê para você escrever, ou pelo WhatsApp, aí você faz como se você fosse enviar para alguém e tem a canetinha. E aí com a canetinha você vai rabiscando, depois você dá print e coloca tudo junto na mesma pasta, tá? Se você tiver dúvida, é só entrar em contato pelo suporte, como eu já informei, pelo WhatsApp, e a gente te responde. Então, aí vai ter vida espiritual, que aí entra a sua religião, crença, como tá o seu relacionamento com Deus, sua leitura da Bíblia, ou a vida espiritual no geral, como tá a sua espiritualidade. Aí lembra, se você tiver dúvida sobre essa questão da vida espiritual, você vai lá na seção onde a gente fala sobre espiritualidade. Eu vou deixar aqui embaixo também para ficar mais fácil para você, para ser leve, para que você não tenha que ficar procurando. E aí você assiste a sessão que eu falo sobre espiritualidade, religião, essas coisas, que eu acho que é uma das primeiras. E aí você responde. Depois a vida sentimental, se você é solteiro, se você é casado, se você namora, como tá aí a sua vida sentimental?
Se você tiver filhos ou enteados, você também responde, se não, você deixa em branco, não tem problema. Família, família para quem é casado é marido, esposa, filhos. Os outros são parentes, tá? Para quem é solteiro, família é pai, mãe e irmãos. Parentes, aí entra os parentes, como tá o relacionamento de vocês, como que é o ambiente, é um ambiente tóxico, se for um ambiente tóxico, por exemplo, geralmente vai ser de 1 a 5, então você coloca a pontuação. Amigos, como que você tá de amizades, você tem amigos íntimos, você tá sem amigos, se sente sozinho, tem bastante amigos. E aí, ó, lembrando que a amizade é diferente de vida social. Então, amigos são aqueles que você tem um contato, que você pode contar, que você tem essa conexão. E a vida social, que é a próxima, é estar em contato com as pessoas, sair, se divertir, ter um tempo de lazer, estando em contato com outras pessoas. Por exemplo, se você frequenta grupos de networking, entra aí, pode entrar na sua vida social, mas o social ele tem mais a ver com essa interação com outros seres humanos e preferencialmente na parte do lazer, um momento mais de lazer, não de trabalho. Saúde, como está a sua saúde? Servir, propósito. Aí aqui entra na questão de propósito de vida. Mesmo que você não saiba qual é o seu propósito pessoal, sempre que você estiver fazendo coisas para servir o outro, por exemplo, um trabalho voluntário, você está servindo, um trabalho social, você está servindo o outro. Então, tudo que você faz, que você está servindo o outro e que aquilo te faz bem, isso entra como propósito também, tá? Então, seja o propósito pessoal ou esse propósito que é geral, você pode colocar aqui. Inclusive, em breve, eu vou liberar aqui aula, ou não sei se vai ser um módulo ou aulas, eu ainda não sei porque eu tô estudando isso, mas eu vou liberar algo aqui sobre propósito. Se você tem dificuldade de descobrir o seu propósito, aguenta aí que a gente vai ter essa conversa, a gente vai trabalhar isso na sua vida, tá? Porque isso é extremamente importante na nossa vida. Aí depois o intelectual, conhecimento, que é como tá de estudos, leituras, cursos, como que tá o seu... Como que você tá alimentando o seu intelecto? Ele tá bem alimentado, tá em excesso? Eu, por exemplo, eu sou viciada em estudar. Então, curso, livro, eu acabo assim... eu acabo exagerando. Então, assim, tá de 1 a 10, o meu deve estar 11. Então, você coloca aí uma média, tá? Aí vem a vida financeira, vida profissional e vida emocional. Aí, qual é a diferença entre vida sentimental e emocional? Vida sentimental está relacionado a um relacionamento com alguém ou a questão de você estar solteiro, mas você estar bem ou não estar bem, né? A questão de sonhos, planejamento entra na vida sentimental. Vida emocional é como estão as suas emoções. Você anda muito deprimido ou tá bem, tá aí tudo mais controladinho, equilibrado? Você tá muito ansioso? Como anda a sua vida emocional? Então tem a ver com as emoções e sentimentos que você tem. Aí a terceira ferramenta é o raio-x da sobrevivência, que isso aqui eu digo que assim é de sobrevivência mesmo, é o raio-x da sobrevivência. É o mesmo esquema, de 1 a 10 você vai colocar uma nota, só que esse é mais específico, por quê? Por mais que esse aqui, a panorâmica da vida, não esteja muito legal, se o raio-x da sobrevivência não estiver legal, aí a gente precisa entrar aí com uma intervenção seríssima na sua vida, porque você precisa de ajuda, você precisa de alguém para te orientar, você precisa de um acompanhamento, a gente precisa dar muita atenção para essas áreas aqui, que são sono. Muita gente despreza a questão do sono, só que o sono ele é essencial na nossa vida. E em breve também eu vou trazer algumas aulas e eu vou pegar muito nessa questão da importância do sono. Vocês vão ver como que a gente negligencia uma coisa que é vital.
E muitos dos nossos problemas poderiam ser resolvidos se a gente desse mais atenção para o sono. Lembra que tem uma sessão que eu até dou exemplo de que às vezes a pessoa está dormindo mal e a memória não está funcionando, e aí ela vai no médico e o médico, pelos sintomas, ele acha que pode ser, por exemplo, Alzheimer, e aí ele dá o remédio, sendo que na verdade ele precisava ter olhado para essa questão do sono. Ele não olhou, foi lá só pelos sintomas. E aí aquele remédio vai causar efeitos colaterais, pode gerar outros transtornos ou pode gerar transtornos, e sendo que era uma coisa simples de resolver, era apenas o sono e você ia resolver de uma forma natural. Então tem muita coisa que pode ser resolvida somente com boas noites de sono. O sono é um momento crucial e a gente precisa assim estar sempre ali, ó, do 8 para cima, nunca abaixo disso, porque se tiver abaixo disso, olha, começa a dar problema. Então, sono, alimentação, que esse é difícil, hein? Alimentação, hoje em dia, com tanta facilidade, tanta comida rápida aí, que é só você abrir a embalagem. Quem quer descascar e preparar, né? Só que isso é péssimo para nossa saúde. Atividade física, contato com a natureza e os seus sonhos. Aí agora eu vou explicar aqui essa questão de por que eu listei essas 5 áreas como questão de sobrevivência. Sono, como eu falei, é vital. Alimentação e atividade física. Esses 3, eles estão diretamente ligados ao pilar corpo e mente. O sono é o seu descanso, porque o ideal é assim, trabalha, à medida que você trabalha, você descansa. Então, você trabalhou 10 horas, você precisa descansar pelo menos umas 10 horas, porque o seu corpo precisa recuperar aquela energia que ele gastou. É só vocês imaginarem que a gente é como uma bateria de celular, por exemplo. A bateria que você gastou, você vai repor para você funcionar bem. Então, sono, que é essa questão do descanso, alimentação, por quê? Como a gente já falou nas outras sessões, a alimentação, dependendo daquilo que você come, você vai sentir mal-estar, você vai se sentir indisposto, você vai ter menos energia, você vai passar mal, enfim. Se você comer alimentos bons, aquilo vai te fazer bem pro seu corpo. Se você comer alimentos maus, ruins, aquilo vai fazer mal pro seu corpo, vai te trazer doenças e muitas outras coisas. Então, vai interferir no seu desempenho de vida. Então, a alimentação também é essencial que a gente olhe para isso. A atividade física não é só uma questão de quem gosta de ir para academia ou não. A atividade física não é academia. Academia é uma atividade física, mas a atividade física é movimento. Então, se você dormiu, você precisa também se movimentar. A gente tem 2 sistemas no nosso corpo, que é o sistema simpático e o parasimpático. O sistema parasimpático é como se fosse o freio do carro. Então, ele vai trabalhar no nosso corpo para o descanso, para fazer a digestão, para o relaxamento. E o sistema simpático é o acelerador, o combustível. É aquele que vai trabalhar no nosso corpo nessa questão do movimento, é para lutar ou fugir, se você precisa reagir, se movimentar, enfim, é mais ou menos isso, de uma forma superficial. Então, a gente precisa do corpo ter descanso e movimento. E atividade física é movimento, então seja uma dança, seja uma caminhada no parque, seja um sobe e desce de escada dentro da sua casa, um alongamento, isso é movimento. Então, a gente precisa sempre estar alimentando esses pilares, né? Essas áreas, para que a gente tenha um bem-estar. Lembra que a gente está falando aqui de uma vida mais equilibrada. Nossa vida nunca vai estar totalmente equilibrada, porque a gente equilibra, a vida desequilibra, equilibra e desequilibra. Mas eu quero que quando eu falar sobre equilíbrio, vocês pensem no equilíbrio como uma harmonia. Não é um equilíbrio assim em linha reta. Não é um equilíbrio assim como essa balança, que ela fica assim, ó. Se ela estiver reta, ela vai estar equilibrada. É um equilíbrio
como uma montanha russa, por exemplo, ó, uma linha, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, só que tá sempre aqui, ó, dentro desse, tá vendo? Como se fosse uma linha aqui. Nós temos uma janela de tolerância ao estresse e às cargas da vida. Então, aqui é a nossa janela de tolerância. A gente precisa estar dentro dessa janela de tolerância. Se o sistema simpático ou parasimpático fica muito ativado, por exemplo, o simpático fica ativado demais, vai subir para a janela de tolerância, da janela vai passar para cima. Se tá desativado demais, vai para baixo da janela de tolerância. Então é um estado em cima, é um estado que você fica o tempo todo ansioso, nervoso, irritado, sabe, excesso de emoções e sentimentos, e para baixo você fica paralisado, congelado, porque lembra, parasimpático é o freio. Então você parou, não tem movimento. Para cima é muito excesso de movimento. É mais ou menos isso. E aí, para eles terem esse equilíbrio, essa harmonia, tem que estar dentro dessa janela de tolerância. Então, vai subir e descer. Eles fazem esse movimento de sobe e desce o tempo todo, e isso é saudável. Tem momentos que a gente precisa de mais energia, mais movimento, e tem momentos que a gente precisa de relaxamento, de calma. Então, ele vai subir e descer o tempo todo, então isso é saudável. Porém, ele tem que subir e descer dentro dessa linha. Então, vocês percebem que tem a linha aqui, só que tem o sobe e desce, ele só não vai sair dessa linha. Então, tem essa harmonia. Esse é o equilíbrio da vida equilibrada. Não é que vai ser sempre tudo monótono, não. Você vai equilibrar para desequilibrar daqui a pouco de novo. Aí equilibra, desequilibra. Então, ó, tá vendo? Equilibra, desequilibra, equilibra, desequilibra. É isso. Então, descanso e movimento. E a alimentação é o intermediário entre esses dois. Se você comer demais, você vai lá para baixo, vai ficar paralisado. Se você não dormir, então, que é quando você deveria estar aqui no relaxamento, você vai ter excesso de movimento, então vai lá para cima. Então, tá vendo que esses três, você precisa desse equilíbrio, você precisa nutrir bem para que haja essa harmonia, esse equilíbrio? Aí o contato com a natureza e os sonhos entra no nosso bem-estar físico e mental. Então, sono, alimentação, atividade física estava mais na parte física, corpo. Contato com a natureza e sonhos está mais aqui na mente, no bem-estar físico e mental. Contato com a natureza, ele é essencial para o ser humano. E como nós já falamos nas outras sessões, é isso que nos recursa, é isso que nos mantém dentro dessa janela de tolerância. São recursos para que a gente produza esse bem-estar no nosso corpo. Então, ele é essencial. É só você fazer um teste, você passar. Vamos supor que o dia tá lindo, aquele sol, aquele céu maravilhoso, um tempo fresquinho, gostoso, e você passa o dia inteiro dentro de casa sem olhar para o sol, para a janela, tudo fechado, e você não sai para nada. Você vai ficar num estado mais depressivo, mais desanimado. Primeiro, por quê? Por conta da falta da vitamina D do sol, e segundo, porque a energia do sol é uma energia para o nosso corpo, aquilo nos traz energia. E segundo, pela questão de você estar ali fechado e não dá esse alívio para os seus olhos de ver a natureza, de ver a criação de Deus, criação divina. E agora faz o teste, daí você pegar e passar o dia inteiro fora, na praia, no campo, no parque, enfim, em contato com a natureza. Você vai ver a diferença que você vai sentir no seu corpo, na sua disposição, na sua energia. Então, o contato com a natureza, ele é muito importante. E os sonhos, porque os sonhos é o que nos move para frente, né? É o que nos impulsiona, é o que nos dá mais esperança, e quando as coisas estão difíceis, é o que a gente olha, a gente sente aquele impulso de continuar. Então, sonhos tem a ver muito também com o propósito. É essencial você cuidar dessas 5 áreas. E por último, a pirâmide da vida. É a pirâmide da vida que é o que a gente faz aqui, que a gente fala no programa terapêutico, que é vida espiritual, corpo e mente e o ambiente.
A vida espiritual é a base, então é a que você mais tem que cuidar. Corpo e mente está aqui no meio. E o ambiente é um pedacinho, mas também é extremamente importante. E os três se completam. O ideal é que eles estejam nessa divisão certinha. Só que dificilmente vai estar, né? Então, aí esse daqui você vai fazer manual, né? Você vai desenhar uma pirâmide, ou você pode fazer do jeito que tá aqui essa pirâmide, mas para ficar mais fácil, você desenha uma pirâmide e aí você faz a divisão, né? Coloca duas linhas formando três partes, dividindo. Aí você coloca qual que é a partezinha do ambiente, qual que é o tanto do corpo e mente e qual que é o espiritual. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, porque de repente a parte que tá mais cheia, né? A parte maior não é o espiritual, é o ambiente, ou é o corpo e mente. Então você faz aí, você pode colocar na ordem que você quiser, mas o importante é que dê para ver claramente qual que é a quantidade que tá aí para você, tá? E aí o que seria então? Como que você vai medir? O ambiente é justamente essa questão. Você tá passando, como que tá o seu ambiente? Você tá passando muito tempo sozinho, muito tempo dentro de casa, sem esse contato com a natureza, só trabalhando, ou você tá num ambiente muito tóxico, ou tá legal, as pessoas à sua volta, o ambiente. Aí, por isso que é importante, antes de ter feito o equilíbrio, de fazer o equilíbrio, se vocês assistirem, pelo menos assistirem as outras sessões, para vocês entenderem sobre cada parte, aí vocês vão conseguir aplicar. Mas caso vocês ainda tenham dúvidas, eu vou explicar mais ou menos aqui. Aí a questão do corpo e mente é o geral. Aqui você vai poder pegar pelas suas notas, você vai ter essa noção. Como que você está nutrindo cada um desses pilares. Não precisa ser diariamente, mas tem que ser constantemente. Tem que ter assim, por exemplo, em uma semana, 7 dias corridos. Como que você fez essa divisão, né? Como que você nutriu essa pirâmide do espiritual, corpo e mente e o ambiente? Essa semana eu passei o tempo todo trabalhando e não saí de casa para nada. Não tô fazendo atividade física, não tô tendo contato com a natureza. Então o ambiente tá pequenininho. Ou tô tendo muito problema com a minha família, muitas brigas, tá pequenininho. Corpo e mente. Essa semana eu também não fiz muito exercício físico. Não me movi muito, não tô comendo muito mal. Então, entendeu? Você vai fazendo esse balanceamento aí. E aí, depois que você preencher aí tudo que precisa preencher, você vai olhar o resultado e ver como que tá. Tá tudo acima de 60%, acima de 6% ou tá abaixo disso. Lembrando que o básico e inegociável, além daquele raio-x da sobrevivência, mas vamos supor que tá tudo muito mal aí. Suas notas estão péssimas. Mas o que precisa estar, assim, pelo menos aí uns 50%, assim, sabe? Mas no limite, sono, alimentação e corpo em movimento. Esses três são inegociáveis. Como eu falei pra você no raio-x de sobrevivência. Então, se tudo estiver muito ruim aí, você vai olhar para esses três e primeiro vai acertar esses três. Não adianta você ir, por exemplo, para terapia, fazer um tratamento cognitivo para sua mente, se você não cuidar do seu sono, da sua alimentação e dessa questão de movimentar o seu corpo. E fora isso, você vai escolher uma área de cada vez para você dar atenção. E aí você começa pela que tem menor pontuação e vai trabalhando uma por uma no seu tempo, conforme você for aumentando a porcentagem de cada uma dessas áreas. E aí você guarda os seus resultados todos juntos e a gente vai caminhando para as próximas sessões com esses resultados aí, tá bom? Eu te vejo na próxima sessão, na próxima semana.